seguro. É seguro.
convidar você a ficar de pé para continuar louvando o nosso Deus. Você pode aproveitar esse tempo para cumprimentar a pessoa que está do seu lado, desejar a ela um bom dia, abençoá-la. E nós vamos exaltar esse Deus que é grande. Nos céus, eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo. Diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. E agradecer-te por tua Obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. confiamos em teu infinito amor. Pois Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Grande é esse Deus maravilhoso que nós devemos louvá-lo, a quem devemos louvor, honra e glória. Devemos engrandecer o Senhor. É por isso que você veio aqui hoje? Você veio para louvar ao Senhor por tantas coisas boas que já tem feito? Passamos por dificuldades e por dores na vida, mas o Senhor cuida de nós. Nosso Deus maravilhoso. Convido a todos a abrir a Bíblia em Lamentações. Lamentações, conforme nosso auxílio litúrgico. Lamentações, capítulo 3. Faremos a leitura do versículo 21 até o 26. Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 21. Diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Pode se sentar, meu irmão. Muitas vezes nós lembramos do ano que terminou, com dificuldades, há previsões terríveis, um tempo nublado para o ano inteiro de 2016, mas é importante termos na memória o que nos dá esperança. Lembrarmos que, apesar de tudo, Deus continua no controle absoluto de todas as coisas. Você crê nisso, meu querido? Você crê nisso? Amém? Amém. Que bênção. Quero trazer a memória que traz esperança. Queremos dar boas-vindas a todos, dar boas-vindas àqueles que nos visitam. Queremos agradecer a presença de todos, iniciando o ano na presença do Senhor, buscando a sua presença. Isso é muito bom, isso é muito precioso. Não tem nenhum lugar melhor que você poderia estar. O Senhor te trouxe aqui até agora. O Senhor vai te preservar. Isso é muito importante. Vamos cantar o hino? Ah, já está ali. Vamos então cantar o hino 27. Um hino ao Senhor.
Senhor eterno, obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigado a Deus porque nós podemos nos reunir, ó Deus, em congregação, em igreja, para louvar o Seu nome, para buscar a Tua presença, para ouvir a Tua palavra. É privilégio que nós temos, ó Pai. São coisas que nos trazem esperança, memórias de que o Senhor é Deus fiel que cuida de nós. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa cada família aqui representada, abençoa aqueles que não puderam vir, abençoa aqueles que estão em viagem, ó Deus, em merecido descanso, em merecidas férias, ó Pai Santo, renovando as suas forças para mais um ano que se inicia. Pedimos o Teu cuidado, ó Pai, continue cuidando da Tua casa, da Tua igreja, continue, ó Pai, a cada dia fortalecendo mais a fé, ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito fortaleça, ó Deus, a nossa fé, fortaleça a nossa esperança, ó Pai, que nós possamos ver as Tuas ações nas nossas vidas, possamos ver a ação do Senhor na Tua igreja, ó Pai, na Tua casa, para que possamos louvar ao Senhor e fortalecer mais a esperança e a fé a cada dia. Pedimos a Tua bênção, o Teu cuidado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Bom dia, amada igreja, graça e paz, amém? Bom dia para você que nos assiste pela internet, ao vivo ou em gravação, onde quer que você esteja, que você e sua família também possam fazer parte dessa celebração nesta manhã. Queridos, é tempo de férias, e tempo de férias é tempo da gente viajar um pouco, e eu agradeço pelas orações da igreja em nosso favor, da nossa família, nesse fim de ano bastante conturbado que nós tivemos. A casa vai chegando no lugar e a gente toca a vida. Eu quero, em nome da minha família, dos dois lados, agradecer pelas orações que têm sustentado a nossa vida. Essa semana, o reverendo Juarez está, além de atender compromisso da Secretaria Executiva em Brasília, amanhã estará em São Paulo atendendo um compromisso do Mackenzie, mas essa semana ele com a família também vão descansar, semana que vem estarão aí conosco. O reverendo Wesley também vai dar uma descansada essa semana, diz que vai passar essa chuva, vai fazer sol para ele ir na praia, eu não sei, mas tomara que faça. E nós estaremos aqui durante a semana, atendendo o gabinete, no que for necessário. Agora, tem gente que vai, mas tem gente que vem. E eu tenho certeza, dando uma olhada por aqui, que tem algumas pessoas que estão nos visitando nessa manhã. É a primeira vez que você está aqui, ou se não é a primeira, mas você, mesmo assim, ainda se considera um visitante, fique de pé no seu lugar. A nossa igreja tem uma pequena lembrança para você levar aí de recordação desta manhã. Os diáconos estão a postos aí. Não tem ninguém pela primeira vez? Então tem gente que não é pela primeira vez, mas que não faz tempo que vem. Que bom que está todo mundo junto, todo mundo aqui. Queridos, eu quero dizer para você que as atividades da semana das sociedades internas estão suspensas. SAF, enfim, os adolescentes estavam fugindo à UPA, quase que eu falei o CP, os adolescentes vão ficar bravos comigo. Mas nós temos algumas atividades funcionando. Reunião de oração toda segunda-feira, às 14 horas, aqui no templo, ali no templo, melhor dizendo. Culto às 15 horas, nós continuamos aqui também lá no templo, e as atividades com a nossa juventude continuam. Uma atividade mais informal, mas todos os sábados, às 19h30, nós estamos reunidos aqui. Se você quiser fazer parte desse encontro também, venha. Vai ser uma bênção a gente aproveitar as férias para estarmos um pouco mais juntos. Quinta-feira está continuando então, Euclides? 6 horas da manhã, para você que o relógio não interfere nas suas férias, então venha às 6 horas com esse ministério que tanto tem, na verdade, sustentado a igreja de oração. É uma bênção acordar de manhã e vir orar na igreja. Participe conosco dessas atividades semanais também. Que Deus abençoe. O apóstolo Paulo, escrevendo a seu filho na fé,
seu filho espiritual, Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versos 1 até 5. Vamos abrir as nossas Bíblias e leiamos juntos este trecho de 5 versículos, que fala da prática da oração por todos os homens e um só mediador. Leiamos. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Vamos, então, seguindo a orientação da palavra de Deus e, como parte deste culto de adoração a Deus, praticar a intercessão por todos, indistintamente, mas especialmente por aqueles que estão sobre nós em posição de autoridade, seja na sociedade, seja em qualquer outra situação que nós estivermos vivendo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos colocados diante de Ti, Senhor, com a nossa vida humildemente consagrada para o Teu serviço. E queremos rogar-te, com as nossas orações, bênçãos sobre todas as pessoas, pois nós sabemos que não somos merecedores de tratamento especial pelo fato de termos a nossa filiação a uma igreja cristã, mas nós te pedimos tua misericórdia sobre todos no início deste ano, um ano que se apresenta cheio de desafios e de problemas, e nós não sabemos o que deverá ou poderá acontecer no decorrer dessas próximas semanas e meses. Nós estamos vendo, pelo mundo afora, as pessoas se levantarem com ódio umas contra as outras, seguindo a orientação de líderes fanáticos que incitam as pessoas, através de religião, a um tratamento desumano sobre o seu semelhante. E também sobre aqueles que, indiferentes ao que está acontecendo, continuam a levar as suas vidas de conforto e luxo e também de apatia diante do mal que se estabelece na sociedade e nas nações. Nós te rogamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito ensine aos nossos governantes, aos governantes dos povos,
aquilo que deve ser feito, para que haja mais entendimento e harmonia entre os povos e as pessoas. Pode nos parecer pedir demais, mas é isto que a Tua palavra coloca diante de nós, o pedido de intercessão, orar por todos, e nós queremos orar pelos nossos líderes. Nós sabemos, ó Deus, que a nossa pátria está atravessando crise severa na sua vida econômica e política. E nós te pedimos bom senso sobre aqueles que estão dirigindo o governo, tanto o governo federal como os estados e municípios, e também sobre os legisladores, para que tenham uma posição de menos rebeldia e interesse próprio, e olhem mais pelos interesses dos seus constituintes, dos seus eleitores. Nós estamos muito tristes com o que está acontecendo em nossa terra e não queremos pôr culpa neste ou naquele, mas sobre todos nós paira o julgamento, tanto pelos fatos que estão, pelos erros que estão sendo cometidos, como também pela falta de transparência e falta de posição que nós temos tomado diante do que está acontecendo. Inspira, Senhor, o teu povo aqui no Brasil, para que essas coisas entrem nos eixos e que nós possamos ver um ano menos perigoso e difícil do que aquilo que está se apresentando diante de nós. Nós te pedimos pelas famílias, estão as famílias todas sendo afetadas pelo que está acontecendo na vida social, política e econômica. A inflação, a perda de emprego. Nós suplicamos pelos aflitos que estão vendo muitas coisas acontecer sem poder fazer nada, sendo apenas vítimas dos acontecimentos. Nós te pedimos sobre aqueles que estão doentes, a tua bênção sobre aqueles que sofrem, sobre os que estão passando crises na sua vida pessoal, íntima. Entra, Senhor, com teu Santo Espírito para ensinar, para consolar, para orientar aqueles que buscam um caminho melhor para as suas vidas. Tu sabes, Senhor, o que acontece com cada um de nós, e te pedimos que o teu Santo Espírito nos oriente, nos ajude e nos guarde. Nós te suplicamos pela igreja e te pedimos que todos procurem ter um compromisso mais sério, mais próximo com o trabalho e as necessidades da igreja. Voltando agora das férias, muitos estão, e no próximo mês, nós te pedimos, ó Deus, que haja uma quantidade maior de gente interessada no trabalho, interessada em fazer crescer a tua obra, em proclamar o Evangelho, tanto nos núcleos familiares e nas várias sociedades internas e externas que a igreja mantém. Nós te pedimos a consagração de todos para o teu serviço e oramos, ficando de pé, reverentemente diante do Senhor, oramos como o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder
e a glória para sempre. Amém. Poder sentar. Amados, ainda dando continuidade ao nosso trabalho, Salmo 106. Vamos ver o nosso Salmo 106. Salmo 106 diz assim: Aleluia! Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a sua herança. Pecamos contra... Opa! Não, tá bom, só até o 5, né? Você faz esse tipo de oração? Quando chega numa parte mais pesada, esse tipo de leitura, né? Pecamos como nossos pais. Esse é um perigo, meus queridos, a gente fazer esse tipo de leitura. Uma leitura seletiva. A Bíblia nos confronta muitas vezes e nos chama à responsabilidade, ao compromisso que temos com a nossa fé, com a nossa relação com Deus pessoal, com a responsabilidade que temos com os nossos filhos, com a nossa família, com a nossa comunidade, com a nossa igreja. A Bíblia nos chama a essa responsabilidade. Alguns dizem que a Bíblia é mãe de todas as heresias. É porque a Bíblia não esconde falha de caráter dos personagens da Bíblia, ela não esconde a falha que o homem tem, os seus pecados. Davi foi um grande homem, mas pecou muito, mas se arrependeu. A Bíblia mostra pessoas humanas, seres humanos, a sua história, que tem altos e baixos. E é assim que nós devemos encarar e buscar a presença do Senhor e ouvir aquilo que a Bíblia fala conosco. Dizemos no início aqui, queremos trazer a memória que nos traz esperança, mas não podemos fugir também daquilo que a Bíblia nos chama a responsabilidade. Quando ela nos chama a responsabilidade, como eu falei, com os filhos, com a família, o reverendo Wesley nos convidando para fazer a oração do Pai Nosso, eu lembrei quando meus filhos eram pequenos. À noite, vamos para a cama, colocava todo mundo para dormir, e eu ficava no corredor ali, entre um quarto e outro quarto, nós orávamos, e orávamos o Pai Nosso toda noite. Fazia a oração do Pai Nosso toda noite. Algo simples, mas de grande valor para os pequenos, para os filhos. Responsabilidade que nós temos com nossos filhos. Aqueles que são avós também com seus netos. E nós não podemos fugir dessa responsabilidade. E a Bíblia muitas vezes nos chama a atenção. Devemos estar atentos para isso também. Estamos aí num ano que, se a vizinha parece ser muito difícil, não podemos somente nesse momento correr buscar a palavra de Deus. Estamos no nosso momento de dízimos e ofertas, nossos diáconos vão fazer as coletas. A Bíblia nos chama a responsabilidade para com a nossa comunidade, com o sustento da nossa comunidade. Enquanto nós cantamos o hino 114, Brilho Celeste, os diáconos farão o recolhimento das ofertas e depois as crianças poderão vir para se reunir com a tia Lu, que vai para o seu cultinho. Cristo promete
para as crianças, com a tia Lu, por favor. Sim, Senhor, Cristo é meu, Cristo é nosso Senhor, nosso Salvador, Cristo é o nosso suporte, ó Pai. Que tenhamos sempre essa convicção. Em nome de Jesus, agradecemos, ó Pai, pelas ofertas, pelos dízimos entregues. Abençoa o Teu povo, ó Pai, para que haja fartura, para que haja mantimento, para que haja conforto em seus lares, ó Deus, e haja principalmente o coração agradecido, reconhecido que tudo vem do Senhor, ó Pai. O Teu cuidado é precioso para nós, ó Pai, e nós precisamos do Teu cuidado. Cuida também de forma especial dos pequenos, ó Deus, das crianças. Já esteja colocando no seu coração, brotando em seus coraçõezinhos, ó Pai, a fé, a esperança, o conhecimento do Senhor. Abençoa os professores, ó Deus, que possam levar a mensagem do Senhor às crianças, na linguagem que eles compreendem. Abençoa também o pregador, ó Pai, que irá nos trazer o alimento do Senhor. Lá trazer a Tua palavra, para que possamos ter entendimento, ó Pai, coração ensinável, para reconhecer a Tua palavra, compreender e acatar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós como mensagem. Pedimos a Tua bênção e o Teu cuidado em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Nós que aqui ficamos, queria convidar você para abrir comigo a sua Bíblia, em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Apenas um versículo. Último domingo, dia 12 de dezembro, preguei uma mensagem aqui que tinha o título Recomeçar. E agora eu prego Recomeçar, parte 2. Eu queria que você lesse comigo o texto de Hebreus 13, 8. Vamos ler juntos? Esse único versículo. Amém? Todos acharam? Se você não trouxe Bíblia, talvez dê para você enxergar aí na tela. Vamos ler juntos. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Somente as irmãs. Vamos decorar esse texto. As irmãs. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Agora os homens. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Pai querido e amado, esta verdade que acabamos de ler, apesar da simplicidade como ela se apresenta para nós, ela é maravilhosa, profunda, tremenda. E se nessa manhã nós compreendermos o que isso significa na nossa vida, Pai, eu estou convencido de que nós podemos recomeçar muitas coisas. Eu estou convencido de que este versículo, esta citação, pequena citação da carta aos Hebreus, ela traz uma verdade que pode transformar nossa vida, mudar nossa história nessa manhã. A minha oração, a minha expectativa, por conta da sua presença, e não pelo que preparei, mas porque Tu estás aqui, porque Tu és o Verbo vivo de Deus presente em nós. É nessa confiança que eu oro e descanso, sabendo que quem faz a obra é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gente boa, janeiro é tempo de retomar as promessas. Não é verdade? Eu prometi para minha esposa que eu não vou mais tomar refrigerante. Ela é tão boazinha comigo, gente, porque ela sabe que é difícil. Eu prometi também que eu vou reduzir o açúcar. Você está entendendo por que eu estou falando essas coisas, né, irmãos?
A gente promete que vai voltar para a academia, a gente promete que vai voltar a fazer isso, promete que vai voltar a fazer aquilo, vai começar aquele projeto e tal. É só comigo que é só eu que faço promessas assim, em janeiro, não, no final do ano? Só eu, né? Agora, é incrível a nossa capacidade de prometer e largar tudo ao longo do ano, né? Essa nossa capacidade de mudar com muita facilidade, essa coisa nossa de fazer planos e projetos, e de repente as circunstâncias mudam, e com as circunstâncias as prioridades mudam, e com as prioridades as intenções mudam, e quando a gente vê, a gente já mudou. E a gente às vezes está prometendo o contrário daquilo que a gente tinha prometido. E é assim, a gente é assim, a vida é assim. A gente não tem muitos recursos próprios para lidar com essas coisas. Mas a Bíblia diz, o texto que nós lemos diz, que Deus não muda. E eu quero dizer para você, todas as vezes que você ouvir isso, Deus não muda, você fale dentro de você assim, glória a Deus por isso. Porque a gente muda. E se Deus mudasse como nós, eu fico perguntando para mim mesmo, o que seria de mim, o que seria de nós? Antes da gente entender um pouco mais esse texto, esta manhã eu vou pregar o sermão de um ponto só. Eu quero falar de uma única verdade, que é a verdade contida nessa expressão, mas antes disso, eu queria pedir licença para você, para a gente tentar entender um pouquinho o contexto dessa carta, que é peculiar no Novo Testamento. Primeiro, porque por conta do seu autor. O autor da carta aos Hebreus era um perito em grego e na cultura helenista, pela forma gramatical com que ele constrói as expressões, a gente entende isso. Também um profundo conhecedor do Antigo Testamento. As várias citações que o autor de Hebreus vai colocando para nós, mostra que ele está familiarizado não só com a realidade da igreja, mas com a realidade das Escrituras. Escrituras dizem respeito aos textos do Antigo Testamento. E, além de tudo, era alguém pastoralmente interessado nos leitores dessa carta, que muito provavelmente conheciam esse autor. Os versículos do capítulo 13, versículos 22 a 24, se você puder manter a sua Bíblia aberta para você conferir, você vai poder analisar isso aí. Sobretudo, quando a gente lê a carta aos Hebreus, a gente percebe que o autor também é sensível à história da redenção. Ele sabia do que ele estava falando, ele não estava simplesmente construindo argumentos. O que levanta para nós aqui, por que eu estou falando o autor? Porque, teologicamente falando, historicamente falando, a gente não tem como afirmar quem escreveu essa carta. Diferente da gente falar, por exemplo, uma carta aos Gálatas, uma carta aos Romanos, onde o próprio autor já se apresenta como Paulo ou Pedro, enfim. Não sabemos exatamente quem escreveu. Historicamente já se atribuiu para Paulo, Barnabé, Silas, Priscila, Epáfras, até o evangelista Lucas, enfim. A gente não sabe, mas uma coisa a gente sabe. Quem escreveu essa carta viveu uma experiência com Deus. Quem escreveu essa carta sabia o que ele estava falando. E mais do que isso, sabia muito bem para quem ele estava escrevendo. Porque uma outra característica importante dessa carta é justamente não só o autor, mas os leitores. Os possíveis cristãos hebreus que receberam essa carta, historicamente falando, grande maioria eram fruto da diáspora de 64 depois de Cristo, depois do incêndio de Roma. A história diz que grande parte da igreja teve que fugir do Império Romano. O reverendo Wesley citou isso ainda no sermão do culto das 9. E a igreja espalhou. E essa carta, então, é endereçada para esses cristãos espalhados. O que a gente lê como hebreus, na verdade, poderia ser dito como judeus cristãos, ou cristãos judeus, tanto faz. Então, é gente que viveu no contexto da perseguição. E era também gente que conhecia um pouco da história do Antigo Testamento,
E a principal evidência disso, eu quero começar a chamar a sua atenção aqui nesse ponto, é que os leitores dessa carta estavam familiarizados com uma coisa chamada rito sacrificial. Eles sabiam o que significava a linguagem do sacrifício, que era a parte mais importante dos rituais realizados no templo antigo. Não se trata, então, de um grupo que era simplesmente ouvinte da palavra ou que fora sido evangelizado fora de cultura. Eles conheciam a cultura hebraica antiga, eles conheciam o valor de cada ritual. E aí a gente começa a entender a profundidade dessa carta. Essa carta é, na verdade, uma tese. Era uma forma antiga de escrever, chamada quiasmo. Não é quiabo não, viu gente? Frango com quiabo eu comi bastante nas férias, mas é quiasmo. E o quiasmo é assim, geralmente é um documento de número de capítulos ímpares, onde o primeiro se relaciona com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, e assim vai, até que no meio você tem uma tese. A carta aos Hebreus é construída dessa forma, gramaticalmente. E quando a gente chega no capítulo 7, ou seja, Hebreus tem 13 capítulos, então, capítulo 1 está ligado ao capítulo 13, o 2 ao 12, e assim vai. E o capítulo 7, que é o centro da carta, ele traz para nós uma tese. Eu queria que você olhasse comigo rapidamente. Essa tese, ela começa a ser construída a partir de uma figura chamada Melquisedeque. Melquisedeque, de acordo com Gênesis capítulo 14, versículo 18, foi alguém para quem Abraão ofereceu dízimo. Agora, é interessante pensar na figura de Melquisedeque, porque Melquisedeque é a construção de uma expressão bíblica, que é formada pela palavra rei e tzedek, que é Melech e tzedek, rei de justiça. E justiça também é compreendido como paz. Então o nome Melquisedeque, preste atenção nisso aqui, parece que eu estou construindo coisa demais, mas já tudo vai fazer sentido para você. Melquisedeque, rei de justiça, ou rei de paz, que é esse rei de Salém, rei de Jerusalém, que aparece lá em Gênesis, é alguém que não tem genealogia, é alguém que não tem nenhuma outra referência bíblica além do próprio nome dele. Agora é interessante que esse rei de justiça, esse rei de paz, esse rei de Jerusalém, ele recebe o dízimo de Abraão como se prefigurasse, e essa é a tese de Hebreus, o próprio Cristo. Isaías capítulo 9, texto que a gente lê bastante no Natal, diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Melquisedeque não tinha genealogia, não tem origem de dias. Príncipe da paz, o nome Melquisedeque é rei de paz. E aí ele segue falando. Ou seja, é incrível como essa tese colocada para nós aqui relaciona Jesus com esse tal de Melquisedeque. Agora, por que existe essa relação? Porque a tese apresentada para nós aqui é uma coisa chamada sacerdócio de Jesus. O que a carta aos Hebreus oferece para nós é o seguinte: Jesus Cristo é um sacerdote superior. E ele constrói isso a partir dessa figura de Melquisedeque, mostrando que o sacerdócio do Antigo Testamento ele era realizado por homens, que eram imperfeitos como eu e como você. Mas Jesus Cristo, e ele diz que Melquisedeque era Jesus, era uma prefiguração de Jesus, ele é um sacerdote perfeito, supremo, permanente, um sacerdote que está sempre com as suas atividades sacerdotais em atividade, em função de nós, em função de mim, em função de você. Ou seja, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Agora, como é que
isso é construído para nós? Vamos aproximar toda essa construção teológica para cá. O que um sacerdote faz? Um sacerdote, ele era responsável pelo ritual de expiação dos pecados. Um sacerdote era aquele responsável por pegar o sangue do cordeiro e derramar sobre o altar e interceder pelo povo. O sacerdote é aquele que proporcionava, preste atenção nisso, que proporcionava para o povo, a figura do sacerdote era quem proporcionava para o povo a possibilidade de seguir em frente a vida com os pecados perdoados. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Então a carta aos Hebreus é tudo isso que eu falei, resumidamente fala para mim e para você. Siga em frente. Os cristãos, voltando lá atrás, os cristãos estavam sendo perseguidos. A realidade da perseguição romana era cruel. A igreja estava dispersada por todo canto. Parentes estavam sendo encontrados e assassinados pelo Império Romano. Havia muita heresia, porque a gente está falando aqui da igreja primitiva. Tinha muita mentira sendo pregada naquele tempo. Agora você vai construindo paralelos daquele tempo com o nosso tempo. E a carta aos Hebreus surge na igreja primitiva como uma palavra que diz assim: nós temos um sacerdote superior. Nós temos alguém que é maior do que a igreja. Nós temos alguém que é maior do que o Império Romano. Nós temos alguém que é maior do que qualquer outra realidade que se apresente para nós. E ele não muda. Ele é o mesmo. Ele foi, ele é e ele será. Isso é uma exortação feita, olha no capítulo 11 e no capítulo 12 da carta aos Hebreus. Capítulo 11 ele começa a falar da natureza da fé, e ele começa a trazer vários exemplos de fé, começando lá pela definição de fé. Aí ele vai falando de Abel, ele vai falar de Enoque, ele vai falar de Noé, ele vai falar de Abraão e por aí vai. Ele traz vários exemplos, e quando chega no capítulo 12, ele fala assim, gente, olha como começa o capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Essa expressão nuvem de testemunhas, que às vezes a gente interpreta no nosso contexto como aquelas pessoas que estão em volta de nós, que não é uma interpretação errada. Essa nuvem de testemunhas são os testemunhos antigos, de gente que enfrentou tribulações, de gente que enfrentou crises, de gente que enfrentou toda sorte de dificuldades, mas que andou com Deus, e cuja fé serviu inclusive de exemplo para ser citado para nós como galeria dos heróis da fé. Essas são as testemunhas, essa é a nuvem que nos rodeia, ou seja, nós temos uma palavra que atesta de um Deus que não muda, apesar de nós mudarmos. Nós temos a realidade sobre nós de um Deus que não nos dá nunca. Eu disse isso uma vez aqui, a Sandra estava sentada aqui, ela olhou espantada para mim, a Sandra do Toche. Eu falei assim, em Deus a gente nunca tem uma segunda chance. Nunca. Porque em Deus sempre haverá uma nova chance. Sempre. Seja num contexto de perseguição, seja num contexto de morte, seja num contexto de falta de esperança, seja num contexto de crise, sempre em Deus, sempre é tempo de recomeçar a vida. Sempre é tempo de retomar os projetos, de retomar os sonhos, porque Ele não muda. Agora, por que eu estou falando de sacerdote? Vamos voltar para essa questão. A Bíblia diz que o que nos separa de Deus é o pecado. Por isso a figura do sacerdote. O Antigo Testamento tinha duas figuras principais, profeta e sacerdote. Resumidamente, para a gente entender, o profeta era a voz de Deus para o povo, o sacerdote era a voz do povo para Deus. Baseado nessa figura, o próprio Deus é encarnado em Jesus, que é o verbo de Deus que vem para levar o povo de volta. Isso significa, queridos, que esse Jesus Cristo que não muda, que sempre nos dá uma nova chance, é aquele que perdoa aquilo que precisa ser perdoado, aquele que apaga as nossas transgressões e nos coloca de volta no caminho de Deus.
Por isso, Hebreus constrói essa tese do sacerdócio de Jesus. Para mostrar que Jesus não era um maluco que morreu na cruz. Jesus não era um líder espiritual. Jesus não era um rabino. Jesus não era como tantas outras elaborações que foram feitas a partir de Jesus, como Elias, João Batista, alguns dos profetas, quando Jesus pergunta para os seus discípulos em Mateus capítulo 16. Não, ele é também o Cordeiro vivo de Deus. A única coisa que pode impedir você de seguir em frente é uma coisa chamada pecado. Mais nada. Porque o pecado é a origem de todas as tragédias da nossa vida. É a origem, por exemplo, das situações que mudam e a gente não pode lidar com elas, como, por exemplo, na nossa família, essas 2 perdas que nós tivemos esse ano, repentinamente. A gente não pode mudar isso. A Bíblia diz que o salário disso, isso acontece por causa do pecado. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quando nós temos Jesus Cristo como sacerdote e Senhor da nossa vida, a gente olha para essas coisas que antes são tragédias e a gente fala assim, glória a Deus por isso. Porque aquilo que está morto agora, está vivo eternamente em Deus. Essa perspectiva de que ainda, como eu disse aqui no último sermão, em João 11, aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá para sempre. Essa é a perspectiva do recomeço que a Bíblia apresenta para nós. Então eu começo a olhar para a minha vida e olhar para a sua vida e coloco tudo isso no crivo da Bíblia e começo a puxar exemplos. E vejo que a Bíblia é um livro de recomeço. A Bíblia em si é um recomeço. A Bíblia é a revelação de Deus para mim e para você, para que a gente tenha a oportunidade de recomeçar a nossa vida. Um filme já um pouco antigo, já pode dizer que é um filme antigo, embora não seja tanto, chamado O Livro de Eli. Eu não sei quantos aqui viram esse filme, mas na trama do filme, o ator Denzel Washington representa um sujeito chamado Eli, que carrega uma Bíblia, que parece um cenário pós-guerra nuclear. Todo o cenário mundial está transformado, não tem água, não tem comida, e esse sujeito, então, ele carrega a última Bíblia que existia, só que ele é cego, e essa Bíblia está em braille. Agora, a trama toda do filme gira em torno desse personagem e um vilão que queria essa Bíblia, porque ele dizia o seguinte: o que está contido nesse livro, ele chamava de livro, se eu conseguir esse livro, eu vou poder reconstruir a sociedade. Ele queria o livro para tentar reconstruir a sociedade pelas palavras, pelos ensinamentos. Ou seja, considerando essa ilustração, a própria Bíblia é a palavra de Deus dizendo para mim e para você, apesar de tudo parecer não ter dado certo, está aqui a palavra que atesta que eu sou o Senhor, inclusive daquilo que não deu certo. Adão, por exemplo, Adão é uma figura que deu certo, mas não deu, né? Ele foi criado para ser santo, para ser perfeito, mas não deu certo. Aí eles têm os primeiros filhos, Caim e Abel, que também não deu certo. Caim matou Abel e o primeiro homicídio não deu certo. Aí a história segue, Deus tem que chamar Noé para construir um barco, porque já estava tudo de um jeito que não deu mais certo, mas o Noé ficou lá. Aí passa um pouquinho e vem a história de Abraão. Abraão, um sujeito que também não deu certo, porque Deus fez uma promessa para ele, a mulher dele, junto com ele, não aguentaram esperar, tiveram um filho lá com a criada, e quase que vai tudo por água abaixo, não deu certo. Aí você tem o Jacó, filho dele, neto dele, mais tarde, que começa a vida enganando e tal, e termina a vida amigo de Deus. E tem um filho José, que vai para o Egito. Tudo não deu, a Bíblia é uma sequência de história que não deu certo. Até chegar no próprio Jesus Cristo, que também é uma história que não deu certo. Né? Frustrou vários discípulos. A gente podia ficar só com esse lado da história, que não deu certo, olhar para a nossa vida e falar assim, a minha vida não deu certo. Mas só que a história também tem outro lado. Nós estamos falando de um Deus que foi atrás de Adão, que foi atrás de Caim, um Deus que chamou Noé, um Deus que honrou sua promessa com Abraão, que reescreveu a história de Jacó, que mudou a vida de José, levantando Moisés. A gente está falando de um Deus que morreu, assassinado, mas que ressuscitou no terceiro dia.
A gente está falando de uma igreja que é perseguida há 2000 anos, mas que vive. E que está espalhada por toda a face da terra. Porque a Bíblia é um livro de recomeços. Porque nós temos um sacerdote que perdoa os nossos pecados e que nos faz olhar para frente e seguir em frente. É por isso que Salomão, na sua sabedoria, do Provérbio capítulo 16, ele diz assim: o coração do homem faz planos. A resposta certa vem de Deus. A nossa parte, queridos, não tem nada de errado com esse versículo, porque a gente às vezes lê esse versículo com um pesar enorme, né? O coração a gente faz plano, mas Deus, como se assim, né? Como se Deus fosse um traíra, que não vai botar os meus planos em ordem. Já reparou que às vezes a gente lê, o coração do homem faz plano, mas quem sabe é Deus, ou seja, a gente está aqui de coadjuvante. Mas nós precisamos olhar para a profundidade dessa afirmação que está intimamente ligada com o que está escrito em Hebreus. Porque a nossa parte é fazer planos mesmo. Nós temos que sonhar, nós temos que olhar e falar assim: eu vou retomar isso, em nome de Jesus. Nós precisamos desmistificar algumas formas com as quais nós nos relacionamos com Deus, queridos. Quer ver um exemplo? Quem aqui já tomou leite com manga? Levanta a mão bem alto. É uma minoria absoluta, vocês estão vendo? Não? Agora, quem não tomou, mas tem vontade de tomar só para ver no que vai dar? Ninguém quase. Porque alguém um dia falou para a gente que leite com manga faz mal. Tem alguns corajosos que tomaram, eu não quero nem saber o que aconteceu, eu prefiro não tomar também. A gente faz isso com Deus. Alguém criou para a gente um mito de que Deus é um carrasco, de que Deus castiga, de que Deus isso, de que Deus aquilo, e a gente fez do mito o dogma. E aí a gente coloca Deus num formato que nos impede de avançar com o próprio Deus. Muito do que a gente carrega nas nossas costas é fruto desse mito que a gente colocou em volta de Deus. Ai, mas eu fiz algo lá atrás, porque, meu Deus, eu já pedi perdão, mas eu não consigo. Isso é coisa da manga com leite, queridos. Porque o Deus da Bíblia é um Deus de recomeço, de perdão, é sacerdote, é o mesmo ontem, hoje, vai ser para sempre. É um Deus vivo, que reescreve histórias que não tem mais nenhuma chance de reescritas, como a minha, como a sua, como a da própria igreja, que acabou e recomeçou várias vezes, e que vai ser assim por quantos anos forem necessários, porque aquele que governa a nossa vida, que governa a igreja, que governa a nossa história, é o mesmo ontem e hoje, e vai ser para sempre. Quem escreveu isso é alguém que viveu uma experiência com Deus. Todas essas pessoas que eu falei que Paulo, possíveis escritores, Paulo, Silas, Barnabé, Epáfras, Priscila, Lucas, todos eles viveram uma experiência com Jesus. Entenderam que ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Que o sacerdócio humano, que as possibilidades humanas nos rituais sacerdotais humanos do Antigo Testamento, eles são limitados. Mas o rei de Salém, o rei da paz, o rei da justiça, é o mesmo, está vivo, ele não muda. Essa é a realidade que nós precisamos nos apropriar para esse ano que segue, queridos. Eu não sei o que te impede, o que te impediu, eu não sei o tamanho do fardo que você traz aqui, eu não sei o tamanho do peso que você traz aqui para recomeçar esse ano. Eu digo que eu estou com a minha família com um peso enorme nas nossas costas, com o coração sangrando, mas eu digo em nome de Jesus que eu sei em quem tenho crido, e que o meu Redentor vive, e ele por fim se levantará sobre a face da terra. E um dia todos vamos nos ver de novo, meu sogro, minha cunhada e todo mundo, porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje, vai ser para sempre. E eu quero dizer para você, isso não importa o tamanho do peso da sua vida, recomece a sua vida. Confiante nessa palavra. Mas eu não vejo possibilidade. Não é você, é Ele. A nossa parte é simplesmente crer, é simplesmente dar um passo de fé, é simplesmente fazer planos.
confiando que a resposta vem de Deus. E a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Paulo traduz isso de modo mais incrível quando ele diz que todas as coisas boas, as coisas ruins, as coisas que a gente entende, o que a gente não entende, todas as coisas colaboram, trabalham juntas para o bem de quem ama a Deus. Fechando com o nosso tema, ser simples como Jesus, queridos. É muito simples, na verdade, assim, é possível para todos nós. O que caracterizava esse Jesus que os evangelhos apresentam era o seu relacionamento íntimo, pessoal, autêntico, transparente, constante com o Pai. Alguém que amava o Pai, que era submisso à vontade do Pai, seja qual fosse a vontade, ainda que fosse ir até a cruz. Mas fazia isso porque amava. Em Jesus Cristo os dogmas caíam. Em Jesus Cristo o leite com manga virou refresco. Em Jesus Cristo a gente aprende a ser simples porque a gente aprende a amar a Deus. E quando a gente ama a Deus, esse amor transborda. E a gente passa, de repente, a amar uns aos outros. E quando a gente se dá conta, a gente está perdoando os nossos inimigos e orando por quem nos persegue. A gente começa a viver as bem-aventuranças assim, porque a gente ama a Deus. E só ama a Deus aquele que olha para a Bíblia e vê a possibilidade de recomeçar. Nós estamos diante de vários mitos acerca do ano de 2016. Porque vai ser um ano difícil, porque vai ser um ano... Qual ano que foi fácil para alguém aqui? Alguém teve um ano fácil? Esse ano foi moleza. Teve assim, não? Não existe ano fácil, gente. Isso é uma questão de perspectiva. Eu não estou ignorando a crise, eu não estou alheio à realidade do nosso país. Nós oramos por isso. Mas nós cremos num Deus que é maior do que isso. Ou então nós fechamos as portas e vamos embora. Ou nós cremos um Deus que recomeça, que muda a história de uma nação inteira, ainda que seja através de um homem. Quantos exemplos bíblicos a gente tem disso? Ou nós cremos um Deus que muda a história da minha família, que abre portas na rocha, que abre o mar vermelho, que faz o impossível. Ou nós fechamos as portas e deixamos de ser igreja. Porque o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e vai ser para sempre. Que nós possamos, como a primeira canção que a gente cantou, conhecer Deus além da letra. A minha oração para esse ano é essa. A minha oração para esse ano é que Deus nos surpreenda. Para que a gente chegue no final do ano e fale assim, puxa vida, a gente achava que ia ser um ano difícil. Foi, mas olha, se dificuldade fosse isso, a minha oração é para que a gente chegue no final do ano contando as bênçãos, falando, Deus, o Senhor é tremendo, o Senhor transformou a nossa história, o Senhor mudou a nossa igreja, o Senhor mudou o nosso país, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Jó dizia, antes eu te conhecer de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, ou como diz a canção, agora eu ando com o Senhor. Que você ande com Jesus. Porque assim você vai andar na companhia de um Deus que, apesar de você mudar, não muda. E com isso a sua vida vai ser mudada. Eu oro por mim, eu oro por você, eu oro pela nossa igreja, em nome e por amor de Jesus. Amém, queridos? Fique de pé no seu lugar. Vamos encerrar cantando o hino de 288. Mais uma vez, nossa palavra de carinho aos nossos visitantes. Se você puder, logo mais às 19 horas, nós estaremos juntos aqui mais uma vez, adorando o nome do Senhor. Hino 288, a mensagem real. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho a serviço do meu rei. É a mensagem
reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador arrependido receber no reino vai viver. Venho em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor. Reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que o rosal, o lar celeste tem, a bênção imortal, o gozo eterno além. O céu tem galardão, a redenção. Venho em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor. Reconciliai-vos já com Deus. É tempo de reconciliação, tempo de recomeços. Você nessa manhã que ouviu essa palavra e deseja recomeçar, ore comigo. Onde você está mesmo? Mas dê um passo de fé. Recomece, reconcilie. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje vai ser para sempre. Sobre nós, sacerdote eterno, aquele que perdoa os nossos pecados e nos une com Deus. Pai querido, te louvamos por seres um Deus imutável. Te louvamos por seres um Deus eterno. Te louvamos porque o seu projeto para nós, ele, embora na nossa compreensão limitada, histórica e observação histórica, parece que por muitas vezes não deu certo. Nós temos uma grande nuvem de testemunhas sobre nós que atestam de um Deus que nunca abandonou o governo do universo e que tem cada um de nós na palma da sua mão, que governa os nossos dias de forma perfeita, perene, sublime, soberana e, além de tudo, com amor e graça infinitos. Obrigado, porque o Senhor, nesta manhã, pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, perdoa os nossos pecados, por mais terríveis que eles possam ser. E o Senhor nos dá o privilégio, a oportunidade, que não queremos perder, de recomeçar a nossa vida, de recomeçar a nossa história, recomeçar esse ano, Deus. Ainda que sem mudanças, muitas mudanças aparentes, mas aqui dentro, como diz a velha canção, tudo que há em mim, tudo que há em nós, necessita ser mudado, Senhor. Para que possamos recomeçar, olhando para aquele que é autor e consumador da nossa fé, que não muda. Pai, imprime essa verdade na nossa alma, de que Tu és o mesmo, ontem e hoje vai ser para sempre. Que em Ti, ó Deus, a morte morreu, que em Ti os nossos prejuízos todos foram pagos, e que tudo que o Senhor tem para nós são recomeços incríveis. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa falta de fé, mas não permita que nós percamos de vista essa verdade bíblica ao longo desse ano. Que cada vez que nós pensarmos em desistir, que sejamos
transbordados pela sua presença de tal maneira que tenhamos a coragem para continuar. Que tenhamos a ousadia de planejar, mas a certeza de que o Senhor é quem governa os nossos planos, a nossa vida. E tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. Te louvamos, Pai. Te bendizemos em Cristo Jesus. Que a maravilhosa graça desse Cristo, que é ontem, hoje, sempre o mesmo. O amor desse Deus revelado na palavra, no dia a dia, reescrevendo a nossa história. E o consolo do Espírito Santo, que é quem opera o querer de Deus na nossa vida, repouse sobre cada um de vós, sobre vós permaneça, desde agora e para sempre. Amém e amém. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Deus abençoe você, um excelente domingo, e que a gente possa se ver logo mais. Em nome de Jesus. Sacerdote.